Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula desta série de videoaulas que farei para encerrarmos o nosso curso de Academia Web, conforme havíamos combinado, né? A gente não conseguiu, precisei desmarcar a última aula e tá meio complicado a gente arrumar outro horário, então a gente combinou aí de fazer algumas videoaulas para vocês não perderem também, né? Essa parte final que eu havia preparado, tá ok? Então eu mandei para vocês aí um projeto atualizado, ok? Tô com esse projeto rodando aqui. Mudei algumas coisas desse projeto, basicamente coloquei alguns ícones, algumas partes que não tinha aqui, tá? Algumas partes eu acho que eu transformei, por exemplo, alunos aqui eu transformei em submenu aqui, alguns itens, tá ok? Alguns vocês vão ver que nem, não estão funcionando mesmo, alguns deles a gente vai implementar mais pra frente, e alguns foi mais pra gente ter, pra gente poder trabalhar com a gente vai ter essa primeira aula que vai ser sobre menus, pra gente poder trabalhar com essa parte de menus, então eu adicionei alguns a mais aqui. Ok? Então basicamente foi essa parte que eu mexi nos menus, coloquei os ícones e isso. Outra parte importante que eu mexi também, eu havia passado para alguns aí a parte de a gente usar o escopo de view, né? O escopo de session, como eu falei, ele fica muito pesado, né? A sessão vai ficar o tempo todo que o usuário estiver logado, vai manter a sessão, então vai começar a acumular muitas coisas, vai começar cada bin que ele acessar, aquele bin vai continuar vivo até o final da sessão. A hora que ele acessar outro bin, então começa o escopo a ficar um pouco pesado. Então a ideia é mudou de página e o escopo anterior morre e aí, quando ele voltar a acessar a página, por exemplo, eu estou na página de cursos, por exemplo, então ele instanciou o curso bin para mim para poder utilizá-lo, né? Enquanto estiver acessando essa página. A partir do momento que eu naveguei para outra página, ele vai matar esse escopo. Quando voltar, ele cria o escopo do zero de novo. Tá? Geralmente é dessa forma que vai funcionar. Não sei que a gente esteja fazendo, por exemplo, trabalhando com um carrinho de compras, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que manter a sessão do usuário, né? Senão, se ele navegar para uma página diferente, a hora que ele voltar, o carrinho dele vai estar vazio, né? Então, não é o nosso caso aqui, ok? Para alguns eu lembro que já havia funcionado logo que eu passei esse scope de views aqui. Para alguns estava dando um problema de not serializable exception, tá ok? Então o que acontecia? Por exemplo, eu estou no meu curso BIM aberto aqui, né? O curso BIM ele injeta aqui, ele utiliza o curso serviço, que na verdade vai utilizar o curso serviço implemente, tá ok? Então, por algum motivo ele estava entendendo que ele estava tentando serializar junto essa classe aqui, o curso serviço implemente. Então, a hora que ele ia lá nessa classe, ele via que ela não implementava serializable, ele dava aquele erro lá, tá ok? Então, para que a gente está funcionando sem problema, não preciso mexer nisso aqui. Para no meu caso aqui, né, que deu esse erro, para alguns mais que estava dando esse erro, estou falando isso aqui mais caso vocês queiram passar as alterações desse projeto para o projeto que vocês já tinham para dar continuidade, ok? Se estiver usando esse projeto aqui a partir do projeto que eu passei mesmo, então não vai ter esse problema, né? Mas só para explicar como resolvi isso. A gente tem duas opções. Uma delas, eu fui lá no meu curso Serviço Implemente, ok? Então eu mandei ele implementar Serializer também. Então essa é uma das formas que a gente fizer, né? Então o elemento que eu implemento, eu posso mandar implementar várias coisas aqui, separando por vírgula. Então ele já implementava o curso serviço e passou a implementar também Serializer. Então essa é uma das maneiras de resolver o problema. Outra maneira, a gente sabe que não existe necessidade de serializar o nosso serviço, né? Uma coisa que a gente utiliza cada vez, não tem porque nada dele precisa ficar salvo no banco lá, precisa ser serializado. Okay? Então outra opção que eu tenho, por exemplo, no matrícula BIM, vocês olharem aí, eu posso informar então que o meu atributo ele é transiente, ok? Então transiente estou informando que ele não deve ser serializado, então mesmo não vai ter problema dele se eu entrar no matrícula serviço implemente, por exemplo, tá? Vocês vão ver que eu não precisei colocar o implemento serializable aqui também, tá ok? Porque ele nem vai tentar serializar, então não vai acontecer esse erro, por causa que eu coloquei o transiente aqui. Então, basicamente, que eu lembro agora foram essas mudanças que eu fiz. Que se aparecer mais alguma coisa aí, vocês notaram alguma diferença, quiserem mandar um e-mail tirando a dúvida, isso pode mandar também, fiquem à vontade. Ok? Beleza. Como eu havia falado, pessoal, a aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco com a parte de menus, né? A gente viu esse menu bar aqui, então a parte que a gente vai mexer bastante hoje é a parte do nosso template, ok? Então a gente olhar nosso template, a gente usou um P menu bar, né? Com alguns itens direto, né? Que é o caso, por exemplo, do home aqui, né? Que ele já é um item, se eu clicar aqui ele já vai navegar para alguma página. É o caso do matrículas, do turmas, do sair, do trocar senha. E alguns a gente tem um submenu com os menus e itens dentro dele. Então se eu clico no submenu não acontece nada, né? Só o momento que eu clicar em algum dos menus itens aqui, né, que vai acontecer, ok?
Então essa é uma das formas de trabalhar com menu. Então a gente usou o menu bar, ok? Aqui entrando no Prime Face Showcase, então a gente tem uma seção aqui que é toda de menus, ok? Não vou mostrar todas, lógico que não vai dar tempo, mas vou mostrar algumas opções de trabalhar com o menu lateral aqui, né? Que eu acho que nas aplicações, algumas trabalham com a parte com a barra de menu e o menu lateral juntos, né? No caso eu vou mostrar trabalhando, a gente já viu como trabalhar com barra de menu aqui e eu vou mostrar como trabalhar com o menu lateral. Você pode combinar os dois sem problemas, ok? Então, mas nesse meu caso eu não vou combinar, eu vou deixar a partir nessa videoaula mostrar algumas opções de trabalhar com o menu horizontal, desculpa, menu na vertical, que ele é um pouco mais abrangente, ok? Então a primeira opção que a gente tem de menu na vertical é essa opção aqui, o menu mesmo, ok? Então ele mostra seria basicamente isso aqui, ele mostra uma forma de você clicar no botão e ele mostrar, como você pegar dinâmico. Então se a gente olhar o código aqui, ó, ele vai fazendo tudo por código mesmo, tá vendo? Então eles setam o ícone, setam o comando, o que ele deve atualizar, algumas coisas a mais aqui, ok? Então consigo colocar só Ajax vai ser falso para ele, por exemplo, né? Ele não vai ser assíncrono, vai ser síncrono, ok? Então algumas maneiras eu não vou mostrar como fazer isso aqui. Se alguém precisar um dia, vocês podem tentar fazer, ok? E dando problema, qualquer dúvida vocês podem mandar e-mail aí, ok? Então a primeira, como que a gente vai fazer a princípio? O que a gente vai fazer a princípio? A gente vai trocar o nosso pmenu bar apenas por pmenu, tá? Então aqui dentro do template, né, a gente tem um body, a gente tem o nosso form, que abre aqui e fecha aqui. A gente tem esse menu bar aqui que vai ser visualizado pelo usuário aluno, né? Nesse caso eu não vou mexer, eu vou mexer só nesse menu maior aqui, que é o menu do usuário professor, tá? Então eu vou mudar de menu bar para pmenu, ok? Então eu vou pegar esse aqui, ver onde que ele fecha aqui, que é esse menu bar aqui, e vou trocar para pmenu, ok? Vou salvar aqui, no meu caso já está rodando, vou apenas atualizar minha página aqui, tá ok? Então F5, beleza, então ele jogou o menu, ele criou já o menu na horizontal aqui, desculpa, na vertical aqui do lado esquerdo, ok? Por exemplo, antes meu curso eu tinha um ícone para ele, então essa parte de ícones para os meus submenu, ok, ele vai ignorar, tá ok? Então tá vendo que ele vai manter os ícones só do menu e item mesmo. E aqui, ó, vou mudar um pouquinho também que o matrículas e turmas ficou meio perdido aqui no meio. E a mesma coisa o trocar sem e o sair, né? Então eu vou jogar esses dois também para dentro. A princípio o home eu vou deixar ali aqui em cima, como ele é o primeiro não tem problema. Mas eu vou criar mais dois submenus para eu isolar essa matrículas e turmas e o trocar sem e sair. Tá? Então vamos voltar aqui no nosso menu. Então tem o home, ok, o curso já tem um submenu, alunos já tem um submenu, avaliações também, e aqui matrículas e turmas. Então eu vou criar aqui um P2 pontos submenu, ok, e a princípio vou colocar só um label, né? Como o ícone ele já está ignorando mesmo, não tem necessidade de eu colocar aqui. Então o label eu vou colocar só matrículas barra turmas, tá? São duas coisas que estão de certa forma relacionadas, né? Então a gente deixa as duas dentro de um submenu, ok? Deixa bonitinho o código aqui. E a mesma coisa para o meu. Deixa eu deixar esse menu bar do usuário aluno um pouco isolado aqui para não me confundir. E vou então jogar o trocar sem e sair também dentro de um P2 ponto submenu, ok? Vou cortar esses dois aqui. Vou passar para cá. Mesma coisa, não, indentando aqui. Beleza, só atualizar, ver se deu certo. Tá, esqueci do label para ele, tá? Então o matrículas barra turmas ficou aqui. Faltou um label pro meu submenu. Eu acho que, por exemplo, geralmente, pessoal, trocar sem sair é uma coisa que não seria interessante deixar aqui. Como eu falei, a gente poderia estar trabalhando com manter talvez uma barra de menu aqui na horizontal, né, para eu ter essas opções, por exemplo, talvez essa parte de usuários. Como eu falei, vocês poderiam combinar, ok? Aqui para deixar um pouco mais simples, eu vou deixar aqui mesmo, ok? Mas geralmente na aplicação não é o lugar mais recomendado de se deixar, né? Então eu também vou manter o texto, sair barra trocar senha. Salvar aqui, atualizar, ok?
ok? Então tá aqui. Só que, vamos supor, eu clicar na lista aqui de cursos, né? Ele vai funcionar, só que acontece, ele jogou lá para baixo, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter o nosso menu aqui e ter uma forma de carregar as demais coisas aqui do lado, tá ok? Porque a princípio acontece, a gente olhar o nosso lista, nosso, que seria essa parte aqui do nosso main, né? Onde é que está o main aqui, né? O main que a gente substitui, né, pelas nossas páginas, ele está ocupando a largura inteira da minha página. Então a ideia é a gente colocar uma largura menor para ele que ocupe esse espaço aqui, ok? Então para isso, pessoal, a gente vai trabalhar com CSS lá no nosso tema.css. Então eu vou dar um Ctrl Shift R aqui, vou abrir o tema.css. Aqui a gente basicamente trabalhou com a parte dos ícones. Esse aqui foi outra coisa que eu mudei também, né? Eu adicionei os ícones, alguns ícones novos aqui, né, no template. Esse WeGrow aqui é para a gente carregar as nossas mensagens no meio da tela aqui, né? Aqui por padrão ele carrega mais no canto esquerdo e na parte de cima, né? E aqui então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou no meu template, eu vou criar duas seções para ele. Então, aqui no caso, a gente pode sem problema usar, a gente está no nosso form, body, tá? Eu posso aqui sem problema utilizar uma div, tá? Uma div do HTML, tá? Isso aqui vai funcionar sem problemas pra gente. Então eu vou abrir essa div antes do form, vou fechar depois do form. Tá, o form tá aqui, ok? E a mesma coisa, vou criar uma div para onde dentro dela vai ficar o meu main, ok? Deixa eu colar aqui, só dar uma indentada. Mesma coisa aqui para cima. Cadê? Aqui. Ok. E então eu vou definir dois estilos CSS, né, diferentes para cada uma dessas divs, para ele poder deixar então o menu na esquerda e carregar o conteúdo, né, das páginas ao lado do menu. Ok? Então aqui eu vou chamar vou criar uma div, então aqui eu vou criar um class para ele. Ok? Nesse caso, como a gente está trabalhando com um elemento HTML, então a gente vai usar o class mesmo, né? Se fosse as tags do Prime Face, eles trabalham com style class. Nesse caso aqui é um class, como é a div do HTML mesmo, ok? E eu vou criar uma classe lá que eu vou chamar de menu traço template, ok? E também para minha parte onde eu vou carregar meu conteúdo, então eu vou criar um class para ele, que eu vou chamar de content template, ok? Ou conteúdo template, template conteúdo, que vocês preferirem aí, ok? Então deixa eu copiar isso aqui, ok? Então eu vou criar um estilo CSS aqui. Então nesse caso eu queria que esse estilo ele sirva para dentro de uma div, ok? Que tem uma classe, apenas nas divs que tem a classe content template, tá, ok? Como que eu faço isso? Opa, voltando, tive que entender o telefone. Então eu vou ter como que eu faço, pessoal, para dizer que eu quero que o conteúdo, que o estilo CSS que eu defini aqui seja aplicado, né, apenas às divs que tem o content template. Então é dessa forma aqui. Eu poderia também sem problema usar o content template, né, para esse caso que funcionaria sem problema, mas pode ser que eu tenha um content template também que seja aplicado a um componente diferente depois, que seja diferente, né. Eu tenho um content template com CSS diferente que eu quero aplicar, eu quero usar esse mesmo nome da minha classe, né, só que aplicar em um lugar diferente. Então eu poderia colocar body.contentTemplate, tá? Então é dessa forma que eu defino, né, o estilo CSS para uma determinada classe dentro de um determinado componente, ok? Da mesma forma, vou criar aqui em cima uma div ponto menu traço template, ok? E aqui eu vou definir algumas coisas para ela. Então, para fazer ficar ondulador, a gente tem algumas opções. Por exemplo, a gente pode dar um float, né, pedir para ele flutuar ao lado direito, flutuar à esquerda, ok? Mas para esse caso a gente usar um position absolute, ok? Também já vai resolver para a gente, tanto para esse como para o outro, tá? Então os dois vão utilizar esse position absolute. No caso do meu menu, vou definir inicialmente uma largura para ele
de 200 pixels, ok? Depois a gente vê se fica bom isso aí. O que mais? Eu vou definir também, para ele não ficar colado colado na parte de cima da tela, eu defini um top de 5 pixels, tá? Então o top é a distância em relação à tela mesmo, né? Ao ponto zero da tela lá em cima. Então eu defini um top de 5 pixels, ok? Aqui embaixo, o que mais? Também vou colocar um top de 5 pixels para o meu conteúdo, para ele não ficar colado. E aqui eu vou dar um left, ok? Esse left, pessoal, qual que a gente viu bastante, acho que o margin left, né, durante o curso. Então, margin left é a distância que vai ficar em relação ao outro componente, ok? O left apenas é a distância que vai ficar em relação ao ponto zero também da tela, tá, ok? Então, nesse caso aqui eu vou usar o left de 205 pixels, por exemplo, para ele não ficar colado, dar uns 5 pixels de distância do menu pro meu conteúdo, ok? Vamos ver como é que vai ficar. Isso aqui vai ser o suficiente. Tá, então lembrando que no nosso template a gente está usando esse CSS, né? A gente definiu aqui em cima o tema.css. Como está dentro do template, está sendo aplicado a toda a aplicação, então ele deve funcionar aí. Tá, ok? Está tudo certinho. Então vou dar um F5 na minha página. Ok? No meu caso aqui já funcionou. Se o de vocês não funcionar, geralmente o Ctrl Shift R, né, para dar uma limpada no cache aí, vai fazer com que funcione, tá, ok? Aqui até, deixa eu ver porque que ele, essa distância está um pouquinho mais que 5. Talvez ele não precisou chegar aos 200 aqui. Será? Deixar 200 e 200 para ver o que acontece. Vou salvar aqui, autorizando. Tá. Eu não vou me preocupar muito com essa distância aqui, né? Mas o importante pra gente então é que a gente já conseguiu. A gente já consegue, conforme a gente vai clicando aqui, né? Ele vai carregando. Tá. Isso aqui eu não mexi muito nessa parte do drag and drop. Mas as outras opções a gente tem aqui. Corrigir a avaliação. Tá carregando tudo aqui também. Aqui, pessoal, só para não ficar. Talvez seja a resolução da minha tela, como pode ser que um de vocês também esteja assim. Vou colocar um pro content template, deixa eu colocar um write 2.0 para ver o que acontece. F5 write 5 pixels. Vai melhorar. Beleza, então só para não deixar ele grudado lá demais, né? Então um espacinho mínimo aqui. Ok? Então aí é uma das opções então, a gente trabalhar com esse menu aqui na vertical, tá, ok? Aqui, pessoal, existem outras maneiras de fazer isso que eu vou mostrar daqui a pouco, mas a gente tem como fazer que isso aqui, por exemplo, ele seja o tuggable que fala, né? Ele poder ficar abrindo e fechando. Isso aqui, pessoal, outra coisa que eu mudei também, que eu lembrei agora no projeto, isso aqui só funciona no Prime Face a partir do 5.1, tá, ok? Então, se vocês olharem aqui na lib do projeto, eu também troquei a versão do Prime Face, tá? Eu troquei para o 5.1, tá, ok? Que o 5.0 que a gente estava usando durante as aulas não tem essa opção, que é aqui no template, ó, no meu menu, no meu P-menu, ele tem essa opção aqui que é o que por padrão é false, né? A gente vai mudar para true, que é o tuggable. Então é só colocar essa opção tuggable como true. Ok, vou salvar aqui, voltar na F5, então ele já dá essa opção para a gente de poder abrir e fechar. Eu não sei se ele vai ter, por exemplo, um collapsed. Não, não tem. Que eu queria que ele já começasse. Não vai ter. Ele já começasse fechado, ok? Por exemplo, aqui. Será que é o padrão? Não, né? Talvez seja o padrão já começar fechado. Só para garantir, eu vou só parar o Tomcat rodar de novo, tá? Só para ter certeza disso. Deixa eu rodar de novo. Meio louco, tem hora que o meu servidor sumiu de lá. Deixa eu achar aqui. Caraca, tô cego.
só para garantir mesmo que por padrão ele já vem fechado o menu. Então aqui foi um problema na hora de rodar. Para garantir, vou aqui no meu main, run as, run on server. Começou a bagunçar agora. Start, deixa eu ver se teve algum erro aqui na hora de iniciar. Ah tá, desculpe. Na verdade eu tô rodando pelo main, né? Viajei. Vem cá. Aqui. Não, rodei o main. Aqui é o que ele tá dando. Deixa eu tentar só mais uma vez, sabe, pessoal? Se der problema eu vou dar uma paradinha na videoaula pra não perder tempo vendo o que é isso aí, tá ok? Eu mostro pra vocês qual que é o problema depois, isso aqui. Faz sentido a gente ficar perdendo tempo pra resolver isso aí, tá ok? Só um minutinho pra eu ver o que tá acontecendo. Só voltando aí. Basicamente o erro não era eu, não sei, eu dei um... Tava com dois projetos rodando o Tomcat, removi um deles, dei um clean e voltou a funcionar. Então, acho que só o clean já teria resolvido também. Então aqui pessoal, depois que eu consegui rodar de novo o servidor, ele carrega aberto mesmo, inicialmente aqui, ok? A única coisa é que, a partir do momento que está fechado, por exemplo, eu dou um F5 na página, atualiza a página, ele mantém do jeito que está. Então o que está aberto continua aberto, o que está fechado continua fechado, tá ok? Mas esses são detalhes apenas. Se realmente houver necessidade de carregar inicialmente aberto ou fechado, talvez tenha que definir algum... Dá uma olhada na documentação aí, tá? Para ver como que vai funcionar, ok? Então essa é uma das opções, pessoal, de opção de menu. Então a gente pode carregar como, né, no caso, deixar já sempre aberto, sem opção de ficar fechando aqui, né? No caso seria o nosso, a gente deixaria o nosso Tuggable aqui como false, que é o padrão dele, né? Ou deixaria como false, não colocaria nada. F5 aqui, então ele vai carregar sempre aberto aqui. Ou então coloco como true, que eu vou ter essa opção, ok? De expandir ou não. Vamos lá, vamos algumas outras opções aqui interessantes, pessoal. Por exemplo, esse tire de menu aqui, tá? Na verdade mostrar, na verdade agora vai ser bem simples, basicamente a gente mudar o tipo do componente lá, então mais vai funcionar tudo igual. Eu vou mostrar um que é bem parecido com o que a gente viu, que tem essa opção aqui, né, de expandir ou não, que é o PN menu, ok? Então basicamente a gente vai ver que a gente só vai mudar o componente aqui de menu, nossa, deixa eu aumentar a tela aqui, que atualmente o nosso está como menu. A gente vai alterar então para PN menu. PN menu, ok? E não esqueço de mudar também na tag de fechamento aqui. Então onde está menu, tá? Vou mudar para PN menu. Ok? Vou salvar. Na F5 a gente vai ver que o estilo ele vai ficar um pouquinho diferente, mas basicamente a mesma maneira de utilizar. Então F5, ok? Ficou, dá uma outra corzinha aqui. Ele é um que já carrega, inicialmente fechado. Mesma coisa, ele não carrega os ícones, tá? E no mais, ele é a mesma ideia de se trabalhar, tá, ok? Então, se precisar utilizar, então inicialmente ele vai vir fechado aqui. Uma coisa só que ele aumentou um pouquinho aqui, tá vendo? Ele não obedeceu muito o nosso estilo. Outra vez ele esteja obedecendo, outro tivesse um pouco menor. Então, no caso, a gente só vai lá no nosso tema CSS e dá uma mexida nisso aí, tá ok?
Então aqui eu vou colocar, sei lá, vou deixar uns 220 aqui no a largura do menu e vou colocar um left de 220 para o meu conteúdo, para ele ficar um pouco mais afastado do menu, ok? Na verdade eu vou manter o 200 aqui e deixar 220 aqui para ver. Tá. Meio estranho, né? Tem algumas coisas que ele não está obedecendo muito bem, mas no caso então essa opção aí acho que vai funcionar bem. Deixa eu clicar aqui em alunos, por exemplo. Beleza, acho que tá uma distância legal aqui, né? Ele já dá fica uma corzinha diferente. E que uma coisa legal também, pessoal, que eu posso colocar só para vocês entenderem. Aqui no template, por exemplo, vou pegar esse avaliações, por exemplo, tem marcar, corrigir e cadastrar questão. Eu vou pegar o marcar avaliação e vou colocá-lo dentro de um submenu. A gente já tem esses três itens já estão dentro do submenu. Vou colocar um submenu que seria aqui, né? No caso é apenas um outro submenu. Então para mim fez já vai entender isso aí, ok? Vou colocar um label para ele aqui, só para a gente ver como vai funcionar. Label, por exemplo, marcar, né? De marcar a avaliação. Vou recortar essa linha aqui e vou colocar aqui para dentro. Ok, então isso aqui ele já vai entender, vai passar a entender já que avaliações, vendo, marcar, se eu clicar, ele passa a não navegar para lá, ok? Na verdade marcar não vai adiantar, que ele não existe. E aqui no caso marcar a gente não tem, né, mas para a gente entender aqui, então ele cria dentro desse submenu, ele vai criar um outro submenu. Se eu quiser eu posso sair colocando vários níveis de submenu, que até eu acho que ele faz aqui no exemplo, né? Então esse navigations, ele cria dentro do navigation um submenu que é o links, tá vendo? E dentro do links ele cria um outro submenu que é o prime face. Então enquanto eu clicar nesse daqui ele não vai navegar, né? Ele vai só entender que é o submenu e aqui estão realmente os itens de menu, ok? Então essa aí é a opção do panel menu. Então a gente foi bem simples, a gente precisa mexer um pouquinho só no estilo CSS dele, mas no mais aqui, né? A maneira a gente só trocou um componente por outro. A mesma coisa o tire de menu, também é bem interessante. Vamos vir aqui no nosso exemplo. Vamos trocar então de panel menu para tire de menu. Aqui embaixo também na hora de fechar, né? Vamos também trocar para tire de menu. Ok? E qual que é a ideia desse aqui, pessoal? A hora que a gente só passar o mouse por cima, ele já vai expandindo os menus pra gente. Então eu venho em cursos aqui, ó, não estou clicando em nada, estou apenas passando e ele já vai abrindo pra gente, ok? E aqui a mesma coisa, esse aqui é interessante também, que ele volta a usar o ícone, tá ok? Então no caso matrículas turma, isso aí eu não havia colocado nenhum ícone, ele não está mostrando, mas nos demais ele tá colocando. E aqui a mesma coisa, avaliações, por exemplo, eu criei um submenu dentro do submenu, a hora que eu passar aqui ele vai continuar abrindo e assim posso ter vários níveis, tá vendo? Então basicamente a gente trocou de um componente para o outro e ele já mudou bastante o comportamento, né? Uma opção também bem interessante aí, né? Às vezes o usuário não precisa ficar clicando aí, só de passar o mouse aqui ele já vai expandindo, né? Passei o mouse aqui, ele expande, passei aqui, se tiver mais ele vai continuar expandindo. Outra opção bem parecida também, a gente só vai precisar mudar o componente, é o slide menu, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona. Slide menu, mexi no lugar certo, foi. Então vou mudar aqui de P tard menu para P slide menu. Aí, deixa eu salvar. Opa, F5 no lugar errado. Aqui, deixa eu atualizar a página. E aqui, pessoal, agora ele, só de eu passar o mouse ele não vai funcionar, tá ok? Eu preciso clicar mesmo. Ele continua funcionando com os ícones e qual que é a ideia? A hora que eu clicar aqui, ele vai fazer como se fosse um slide mesmo, tá vendo? Ele vai correr aquela parte do menu para lá e vai trazer o próximo nível para mim. Mesma coisa, lembrando, aqui eu tenho no avaliações, né? Eu tenho mais um nível, então a hora que eu clicar aqui, ele vai correr e vai vir para esse próximo. E aqui eu tenho as opções de voltar. Cliquei em back, aqui ele vai voltando, ok? Usuários, cliquei, ele correu. Se tiver mais algum nível, eu continuo correndo. Também é uma opção bem interessante, né? Ok? Beleza, mas isso aqui também é estranho, né? Back, né? Tá tudo em português, porque vai ter um back aqui. Então, bem simples de arrumar também. Esse P-Slide menu, ele tem a opção aqui. Esse tag aqui eu posso tirar. Que é o back label. Isso, back label. Então, de uma vez back, eu só vou trocar para voltar. Ok? Troquei para voltar.
Deixa eu atualizar minha página. Aqui, cliquei em alunos, foi, então mudou aqui a opção para voltar. Cliquei em avaliações, cliquei em marcar, ele mostrou para mim, voltar, voltar. Ok? E se eu clicar, lógico, se eu clicar nos ícones aqui, eles vão continuar funcionando normalmente. Ok? Matrículas, turmas, por exemplo. Cliquei aqui em matrículas, ele vai carregar para mim. Ok? Aqui eu não me preocupei mais com CSS, tá, pessoal? É uma coisa que vocês podem fazer de acordo com o que vocês escolherem usar. Ok? Então, a gente tem só ela vai lá no tema CSS, ok? E vai mudando esses dois valores aqui, esse left e a largura, né, do menu e o left aqui, tá ok? Nem sempre vai obedecer 100%, vocês vão ajustando de acordo com a necessidade, ok? Então, como eu falei, pessoal, a gente trabalha com esse menu vertical aqui, a gente tem bem mais opções, né? Tem umas opções bem interessantes aí, né? Esse slide, né? O tile de menu também é legal, você passar o mouse ele vai abrindo, e as outras opções também. Tá ok, pessoal? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada por curiosidade, ele tem esse dock aqui legalzinho, ele cria um menu tipo do Mac, ó. É bem simples também, basicamente só você vai usar menu item lá e colocar um ícone para ele, tá? Se olhar aqui, ó, ele nem colocou completo aqui, mas só trocar o componente para pdoc, tá? Não vai fazer sentido a gente usar é, p é, caramba, me falhou o nome agora. Que a gente está usando aqui mesmo. P submenu, tá? Não faz sentido nesse caso que a gente tem submenus, né? Que é um menu mesmo, ok? Então, bem simplesinho. Basicamente é isso aqui. É, um outro legalzinho também é esse stack aqui, ó. Que ele carrega o menu aqui do lado. Vocês vão estranhar a internet um pouco mais lenta aí, pessoal. Tô de férias no sul aqui, tô na casa da minha irmã aqui, né? E deu saudade de programar, então resolvi gravar vídeo lá pra vocês. Então ele carrega o menu aqui dessa forma aqui vertical, né? E se eu clicar aqui no ícone, ele vai expandir e vai guardar para mim os itens, ok? Aqui eu consigo até copiar as próprias imagens daqui, tá vendo? Salvar a imagem aqui, se precisar, ok? E é bem interessante também. A maneira de usar menu item, só muda o componente e aqui ele sempre vai ter o value, né? O ícone, às vezes ou o value ou o URL, né? Uma coisinha ou outra pode mudar. Quer dizer, o value é o que mostra, né? E o URL vai ser o caminho, né? Vai mostrar aí. E um ícone a gente pode usar aqueles CSS que a gente tem lá também. Tá ok? Isso aqui é legal, mas não para o nosso caso aqui, esse mega menu, tá bem interessante, ó, conforme passa aqui, ó, ele mostra as opções aqui divididas, ok? Bem interessante. Tá ok, pessoal? Eu vou terminar essa aula por aqui, senão depois fica complicado, demorado para converter também, para vocês forem baixar depois. Tá ok? Então, primeira aula essa parte de menu. Próxima aula eu devo mostrar para vocês ou com trabalhar com componente Wizard ou com gráficos, ok? Então, nossas aulas a gente vai ter. Então, é o Wizard, o gráfico, mostrar como trabalhar com PhotoCam, de capturar a imagem, e junto com ele tem um crop, acho que é para recortar a imagem depois que capturou também, né? Dar uma melhorada. E então, deve ser umas 5 aulas aí, ainda vou pensar uma coisa legal para outra aula, ok? Dar uma navegada em algumas coisas novas do Plane Phase 5, talvez eu não conheça ainda. Dar uma estudada para poder mostrar para vocês. Ok, pessoal? Então, um abraço e até a próxima aula.